Pronto. Olá, nós aqui do canal O que Rola na Geronto estamos de volta para discutir um assunto importantíssimo no envelhecimento, herpes zoster. Então, aqui estamos Marília Berzins, Ieda Duarte, o Carlos, atrasadinho, mas está chegando, está entrando, e eu, Sérgio Pascoal, para discutir esse tema importantíssimo, fundamental, herpes zoster. Nós convidamos um profissional extremamente gabaritado para discutir esse assunto. Então, nós estamos aqui com um convidado, que é o professor doutor Alexandre Naime Barbosa, que ele é professor doutor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. E, além disto, o doutor Alexandre é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Portanto, nada melhor do que alguém especializado, com gabarito, com expertise, num assunto fundamental que nós, na velhice, nós, no envelhecimento, nós poderemos ter, né? Cada um de nós aqui. Então, eu só vou lembrar, antes de fazer a primeira pergunta ao professor doutor Alexandre Naime Barbosa, né? Eu vou só lembrar a todos que herpes zoster, na verdade, nós temos de começar a pensar na catapora, na varicela, né? Eu tive varicela, eu acho que a maioria dos idosos teve varicela, né? Naquela época não tinha grandes prevenções, a gente pegava na infância, tá certo? Até meu filho mais velho teve varicela. Depois veio vacina. Então, catapora, varicela, era uma doença muito comum na infância e extremamente contagiosa. É uma doença viral aguda, né? E agora, o que é herpes zoster? Né? O que significa isso? Então, para nos falar sobre isso, e aí eu convido o doutor Alexandre a falar, tá certo? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para ele. E, Alexandre, pode, inclusive, também, se você quiser se apresentar um pouco mais, diferente do que eu falei, fique à vontade. Mas a minha primeira pergunta, para dar início a essa nossa discussão sobre herpes zoster, Alexandre, o que é a varicela e o que ela pode causar no corpo humano? E qual é a relação que existe entre varicela e herpes zoster? Alexandre, a palavra é sua. Carlos. Alexandre? Achei que você ia cumprimentar o Carlos, que entrou agora, por isso que eu estou esperando. Eu já... Então, eu cumprimento. Carlos, seja bem-vindo. Tá certo? Então... Boa tarde a todos. Então, tá ok. Então, Alexandre, a palavra é sua. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui no canal que rola na Geronto. Realmente uma oportunidade incrível de discutir temas afins entre a gerontologia e a infectologia. Então, muito obrigado, Marília, Sérgio, Ieda e Carlos, pelo convite. E começando a responder a primeira pergunta, a varicela nada mais é do que o primeiro contato do indivíduo, a primeira vez que uma pessoa entra em contato com um vírus chamado varicela zoster. Varicela zoster é um vírus transmitido principalmente por gotículas, quando a pessoa fala, quando a pessoa canta ou se comunica, ela expele pequenas gotículas, também chamadas de perdigoto, e essas pequenas gotículas podem conter esse vírus se a pessoa estiver contaminada, estiver com
Catapora. Catapora é um nome comum, um nome leigo, um nome dado para a doença chamada varicela, que é, então, como eu disse, a primeira infecção que a pessoa tem após o contato com o vírus varicela zoster. O vírus varicela zoster é da família do grupo dos herpes vírus. Ele é o herpes vírus tipo 3. Tem o herpes vírus tipo 1 e 2, que geralmente dão lesão nos lábios, aqui na boca e também na região dos genitais. O herpes vírus tipo 3 é o herpes zoster. Na primeira vez que você tem contato, é a doença que nós conhecemos como catapora, uma doença febril aguda que cursa com manchas vermelhas pelo corpo. E essas manchas podem coalescer, formando pequenas vesículas, se juntando, formando pequenas bolhas que coçam muito, são muito irritantes. Essas bolhas se rompem. Uma doença viral benigna, na imensa maioria dos casos, geralmente na infância. As crianças já têm contato com isso. Se não forem vacinadas, lógico, né? Porque hoje nós temos uma vacina para varicela, para catapora, incorporada no Programa Nacional de Imunização, dada então para crianças, para impedir justamente que elas tenham esse episódio durante a infância. A varicela catapora é uma doença benigna na imensa maioria dos casos. Tem algumas soluções específicas, principalmente para crianças imunossuprimidas, crianças com problemas de imunidade. A catapora pode ser grave, pode ser até mesmo fatal. E, eventualmente, para crianças sem problema de imunidade, um ou outro caso também pode ser muito grave. O problema é que esse vírus herpes zoster, depois que a pessoa fica sem lesão, depois de cerca de 2 ou 3 semanas, quando as lesões secam, desaparecem, a pessoa aparentemente está curada. Ela está curada do ponto de vista clínico. Essa criança já não tem mais lesão, mas o vírus fica integrado. Ele se acopla, ele se esconde dentro das células nervosas do nosso sistema nervoso central, na medula espinal. Lá atrás, dentre as vértebras, existe um canal chamado canal medular, e ali é a medula. E esse vírus fica lá incubado. Incubado por quanto tempo? Décadas. 20, 30, 40, 50 anos. Então, a criança tem contato com o vírus, por exemplo, com 3, 4 anos de idade, e com o passar do tempo, se houver uma queda de imunidade, principalmente por estresse psicológico, a pessoa está passando, vai prestar o vestibular, ou está numa entrevista de emprego, ou terminou um relacionamento, um casamento, está muito estressado, ou ainda com fenômenos que a gente chama de imunossupressão, e a idade é um fenômeno de imunossupressão. A gente tem, principalmente depois dos 60, 65 anos, um fenômeno chamado, acho que já devem ter discutido isso alguma vez no canal, imunossenescência. Imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Normal. Tudo vai envelhecendo aos poucos, né? Vai perdendo a função, vai diminuindo a função. O cérebro, o coração, o intestino, o pulmão, não é diferente com o sistema imunológico. É óbvio que isso tem a ver com estilo de vida, qualidade de vida, bons hábitos, né? Tudo isso vocês devem discutir bastante aqui no canal, mas isso acaba acontecendo. Por isso é muito frequente a recidiva daquela varicela anterior, a volta daquela varicela, mas aí já não é a forma clínica que a gente está acostumado. A volta, o retorno, a recidiva do herpes zoster que ficou incubado lá na medula, chama zoster, ou herpes zoster. E ele vem numa forma que popularmente é conhecido como cobreiro. O que é o cobreiro? É aquela faixa que sai lá das costas, justamente onde o vírus está, na medula, e vem para frente. Pode ser, por exemplo, aqui na região intercostal, vir aqui para frente no peito, ou pode ser aqui na medula atrás do pescoço, vir para o rosto, pegar o rosto, ou pode ser mais baixo, na região inguinal, pegar a perna, depende de onde o vírus ficou alojado. Então, o retorno, a recidiva, o reacordar do vírus herpes zoster, que lá no passado, lá na infância, causou, é chamado de herpes zoster. E nós temos a oportunidade, então, de prevenir as duas situações. A vacina para catapora é dada para crianças e a vacina para herpes zoster, que é dada justamente para indivíduos que estão entrando a partir da 5ª década de vida. Doutor Alexandre, o senhor falou tanta coisa que respondeu as nossas principais dúvidas. Só para ficar claro, eu, quando criança, tive catapora. Quer dizer, eu também.
Ótimo, nós somos dessa geração. O Sérgio teve, creio que também. Ou seja, o bendito vírus está lá guardado no meu organismo. E em qualquer momento da minha vida, eu posso voltar a ativar, não sei se eu estou dizendo a palavra correta, e aí você já deu algumas situações, inclusive idade, estou certa? E também uma questão de estresse, problemas que tenham acontecido. Mediante essas informações, qualquer pessoa pode ter, então, herpes zoster? Sim, Marília, essa é uma excelente pergunta. Todo mundo que já teve catapora no passado, lembrando que muitas vezes a pessoa teve e não sabe porque a doença foi assintomática, existe na prima infecção pelo herpes zoster a possibilidade do indivíduo ter pouco ou nenhum sintoma. Então, é uma péssima notícia para se dar numa live, né? Se você teve catapora, existe sim a chance de, no futuro, você desenvolver herpes zoster. A herpes zoster, que é a recidiva, ela acontece mais frequentemente em episódios em que o sistema de defesa já não está íntegro. Então, eu dei o exemplo da idade, né, da imunossenescência, a partir dos 50, 55 anos, mas acontece também com bastante frequência em indivíduos imunossuprimidos. Vamos pensar, por exemplo, um indivíduo que precisou de um transplante de rim, né, um transplante renal, e toma medicação para não rejeitar o rim, ele pode ter herpes zoster, e herpes zoster mais grave, mais extensa. Um indivíduo que esteja em quimioterapia também é muito perigoso. Um indivíduo que tenha feito, por exemplo, um transplante de medula óssea, por algum motivo, um mieloma, e aí, por conta da imunossupressão, o herpes zoster pode aparecer. Mas ele é muito comum, mesmo sem esses exemplos que eu citei, que são drásticos, né? AIDS, né? Infecção pelo HIV com muito avançado, né? Sem citar esses exemplos drásticos, ele é muito comum na população em geral, principalmente a partir da quinta década de vida. Então, para vocês terem uma ideia, mais de 90% da população adulta maior de 18 anos no mundo já teve contato com o vírus herpes zoster. Agora isso está diminuindo, ainda bem, porque nós temos vacinas para herpes zoster no calendário infantil, mas não faz muito tempo que ela foi incorporada, faz coisa de 2, 3 anos que ela entrou no calendário do SUS. Antigamente só tinha no particular, no sistema privado. Então, vai chegar mais para frente, daqui a algumas décadas, que essa geração mais nova, as crianças de hoje, vão estar protegidos, não vão ter herpes zoster, porque nem tiveram a primo infecção, a primeira infecção. Mas nós, né, todo mundo aí que já tem mais de 20 anos, não tivemos esse benefício. E nós tivemos contato, eu tive, né, eu estou entre a quarta e a quinta década de vida, tive catapora, e, por exemplo, um estresse muito grande, por exemplo, eu tenho muitos pacientes jovens, né, vamos colocar menos de 60 anos, que desenvolvem herpes zoster, indivíduos que fazem extremo de atividade física, sabe aqueles ultramaratonistas? Eu tenho um paciente aqui que ele faz ultramaratona de 40, 50, 60 quilômetros. Acaba não sendo saudável, porque você leva o sistema à exaustão, né, à exaustão. O pessoal que faz Ironman, né, aquelas provas lá, pedala 40, pedala 160, corre 40. Então, muitos pacientes, depois dessas provas, acabam fazendo episódio de herpes zoster porque joga o sistema imunológico lá embaixo. Muito estudante de vestibular, o pessoal fica estressado, ou na carreira médica, na hora que vai fazer a residência, é bem comum aparecer também. Mas, aonde, em qual situação, herpes zoster é mais comum? Justamente nas pessoas que estão entrando na imunossenescência. Isso varia bastante, geneticamente determinado, mas a partir da quinta década de vida. 55 anos é um bom corte. A chance aumenta para 1/3. 1/3 das pessoas acima de 55, 60 anos vão experimentar pelo menos um episódio de herpes zoster. 30%. É bastante gente. E é uma doença que ela também, a gente vai falar sobre isso, né? Ela é benigna, mas ela leva, na maioria das vezes, o herpes zoster, a recidiva, mas ela leva a uma importante perda da qualidade de vida. Alexandre, você está falando da herpes zoster, né? Aquele herpes que as pessoas têm na boca ou no lábio é o mesmo vírus? Qual a diferença entre herpes Não. e herpes zoster? Não é o mesmo vírus, Carlos? É uma ótima pergunta.
a família herpes vírus é muito grande. Eles têm pelo menos 8 tipos. Então, o tipo 1 e 2 são os que causam aquelas pequenas feridas na boca ou no genital. O herpes 1 é geralmente o herpes relacionado ao herpes labial, o herpes na boca. O herpes 2, geralmente o herpes no pênis, nos lábios vaginais, na vulva ou na própria vagina. Só acaba misturando um pouco, né, por conta do sexo oral. Às vezes você encontra herpes 2 na boca, o herpes 1 no pênis, nas genitais, mas isso faz parte da nossa sexualidade. Mas isso não importa, é uma doença também benigna, mas que não tem cura e que pode se recidivar. Qual que é a diferença do herpes zoster? O vírus tipo 1 ou tipo 2 fica só na mucosa. Por exemplo, o vírus tipo 1, o herpes 1, ele incuba e fica dormente, fica latente, fica silente para o resto da vida na região labial. Geralmente o indivíduo tem sempre no mesmo lugar, às vezes aqui no sulco, entre o nariz e a boca, às vezes aqui, né, no ângulo entre da boca, e o herpes genital é a mesma coisa, onde a pessoa teve contato, por exemplo, numa região específica do pênis, perto do freio, ou na vagina, perto do lábio, ou perto da vulva. Então, é um vírus que também tem essa capacidade de ficar latente por décadas. E sempre que cai a imunidade, né, o indivíduo passa muito frio, né, deixa a boca muito seca, estoura o herpes. Vai na praia, toma muito sol, estoura o herpes. Mulher, né, vai na praia, fica muito tempo com o maiô molhado, fica muito úmida a vagina, estoura o herpes. Ou a famosa a herpes após a lua de mel, tem muita relação sexual, deixa a região genital mais suscetível, estoura o herpes, né? Então, essas situações são relativas ao herpes simples, que é o herpes tipo 1, e o herpes tipo 2, que é diferente do herpes tipo 3, que é o herpes zoster, da mesma família, mas que se aloja em outro local, se aloja lá na medula e leva a essa doença chamada herpes zoster, que é popularmente conhecida como cobreiro. Doutor Alexandre, você já comentou, mas eu acho importante nós deixarmos bastante claro aqui para quem nos escuta, o herpes zoster é a recidiva do vírus da varicela. A varicela, na infância, como eu tive, você e vários de nós aqui presentes, ela é muito contagiosa. Entre as crianças, ela se transmite com muita facilidade. O herpes zoster é contagioso, porque, vamos supor, os idosos podem desenvolver o herpes zoster, o cobreiro, como você mesmo falou, os cuidadores podem ficar com medo de serem contaminados com isso. Como é que é a questão da contaminação, se ela existe ou não, e como é que a pessoa identifica se tem um herpes zoster, se pode ter, o que aparece nela para ela dizer, será que isso é zoster? Então, vou começar da segunda pergunta e depois eu vou responder a primeira, Ieda. O herpes zoster se caracteriza inicialmente por uma dos zoster, só tenha tido catapora na infância. Primeiro começa uma sensação de formigamento, uma sensação de adormecimento de uma determinada região. Vou dar um exemplo, um dos mais comuns, que é aqui na região intercostal, que sai lá das costas e pega aqui a região axilar e chega na região das mamas. Então, primeiro essa região fica meio dormente, meio amortecida, fica como se fosse dando uns choques elétricos, e depois você, bem leve, lógico, né? Uma sensação como se fossem uns pequenos choquinhos. Aí depois essa região da pele começa a ficar mais vermelha, começa a ficar com esse tom avermelhado, e começam a surgir pequenas vesículas, pequenas bolhas bem fininhas, que é justamente o vírus voltando pelo aquele dermátomo, caminhando pelo aquele nervo que está infectado, né? Que o vírus ficou dormente naquela região. E aí, essas bolhas, elas acabam coçando muito, acabam doendo muito. Quando as bolhas aparecem, é bastante doloroso. E depois que elas se rompem, essas feridas, elas se abrem, né? As bolhas se rompem, formam uma ferida. Em cima da ferida se forma uma casquinha. E aí, complementando com a sua pergunta, Ieda, as pessoas com herpes zoster
transmitem, sim, principalmente pelo contato com essas feridas abertas, com essas bolhas, com essa secreção que acaba saindo na hora em que o indivíduo tem herpes zoster. Então, um cuidador, seja um cuidador profissional ou um familiar, se ele não tiver tido catapora, ele pode sim se infectar ao tomar cuidado, ao ter contato com essas lesões, com esses líquidos, com essas lesões que ficam até a formação da crosta. O indivíduo só deixa de transmitir depois que a crosta cai, depois que a pele está íntegra. Isso não é um grande problema de saúde pública, porque, como a gente discutiu, 90% das pessoas já entrou em contato com o vírus da catapora, o herpes zoster, na infância, então isso não tem problema. Mas se for, por exemplo, um cuidador que tem alguma imunossupressão, que tem algum problema de imunidade, ou algum familiar, por exemplo, recebendo quimioterapia, ou com algum câncer, leucemia, um transplantado renal, ele não pode ter contato com essas lesões, porque ele sim pode se infectar. E o herpes zoster, ele é menos transmissível do que quando há a primeira infecção. A primeira infecção na catapora é muito mais fácil de transmitir, principalmente por gotícula, enquanto que no herpes zoster, praticamente toda a transmissão é pelo contato com as lesões. Era isso que eu ia pedir para você frisar, né? Na herpes zoster, o contato é com a lesão. E na catapora, na varicela, tem essa maior contaminação por conta das gotículas. É isso, né? Só para ficar, para as pessoas escutarem bem. Exatamente. Exatamente. Na primeira infecção, na catapora, as pessoas se infectam tanto pela gotícula quanto pelo contato com a lesão. Isso. Quanto que no herpes zoster, basicamente, a transmissão é pelo contato com a lesão. Alexandre, então você já falou muito bem sobre como se faz o diagnóstico, como é que aparece, né, o sintoma e como vai evoluindo a doença. Eu nunca me esqueço, quando eu aprendi na dermatologia, lá no meu 4º ano de medicina, eles falam, olha, fica só de um lado do corpo, ele pega só um dermátomo, não fica dos dois lados, né? Ou do lado direito, ou do lado esquerdo, etc. Mas, enfim, você falou até de alguns sintomas, e tem alguns sintomas muito importantes, começa a coceira, mas tem algo que pode complicar, como o que a gente chama de neurite pós-herpética, que é uma dor no local que fica por muito tempo. Então, eu queria que você nos dissesse, né, qual que é o tratamento, como que deve ser o tratamento das pessoas que chegam no consultório e que se diagnostica tendo o herpes zoster. Qual é o tratamento? Se existe algum remédio que minore isto, se existe algum antiviral que vai diminuir o tempo de evolução, e para as complicações, né? Principalmente essas dores crônicas no dermátomo que foi comprometido, se existe tratamento e a eficiência desse tratamento. Por favor. Alexandre? Oi, é que tem uma cortadinha, mas eu entendi a pergunta. Bom, então o episódio de herpes zoster, ele é sempre uma situação que exige atendimento médico o mais rápido possível, porque o herpes zoster, por si só, é um episódio bastante doloroso, traz uma experiência durante a fase aguda da doença desconfortável e ele precisa ser manejado. A principal linha de tratamento na fase aguda da doença, quando você tem a recidiva, é o uso de antivirais. Então, nós temos o aciclovir, o valaciclovir, o fanciclovir, que são antivirais via oral, que você faz para reduzir o tempo de duração dos sintomas e a intensidade dos sintomas. Quanto mais cedo eu inicio os antivirais, menos tempo, menos área afetada, menos dor, e menos complicação, que é o que você citou, Sérgio, a neurite pós-herpética, que eu vou detalhar daqui a pouco, o indivíduo vai ter. Então, o tratamento deve ser feito o mais rápido possível,
Não é uma emergência médica, não é algo para ir no pronto-socorro, mas é algo para se procurar o médico na primeira vaga, nos primeiros dias em que for disponível. Além dos antivirais, a depender da dor do paciente, da intensidade da dor, isso é fundamental, a escala de dor do herpes zoster, é fundamental que se associe corticoides para diminuir a inflamação no nervo e, muitas vezes, analgésicos, que podem variar, desde um simples paracetamol, chegando até mesmo em tramadol, em opioides. Então, isso depende muito do controle da dor do paciente. Em pacientes que têm muita dor, inclusive ainda no episódio de a infecção, antes da neurite, existe mesmo até a possibilidade de você usar alguns agentes que são específicos que inibem a inflamação no nervo, que tratam a neurite, como, por exemplo, amitriptilina, gabapentina, entre outros anti-inflamatórios para neurite. E se você não fizer bem o manejo na fase aguda, o indivíduo tem alta chance de evoluir com essa complicação que você citou, que é a neurite pós-herpética. O que significa isso? O vírus vai embora, as lesões se secam, não tem mais nada ali em relação ao vírus, mas o nervo fica inflamado. Ele pode ficar inflamado meses, com uma sensação dolorosa intensa, que pode ser incapacitante a depender do local, a depender da intensidade da dor, compromete demais a qualidade de vida, o indivíduo não consegue, por exemplo, se for aqui na região das costas, se deitar, ou na região das nádegas não consegue se sentar, se for no rosto, uma sensação dolorosa que aumenta muito. Existem casos que a herpes zoster pega o nervo ocular, pode pegar o olho, ser até mesmo perigoso do ponto de vista de causar cegueira. Então, todo episódio de herpes zoster é um episódio que exige acompanhamento médico imediato, tá? Não é uma urgência, repito, não deve ir no pronto-socorro, tá? Mas procurar médico infectologista, dermatologista, médico de saúde da família, generalista, ou o geriatra que estiver cuidando desse paciente, o mais rápido possível. Uau! Eu tenho, coincidentemente, uma senhora que eu acompanho que ela abateu demais essa coisa, passou a ser incapacitante. Tudo que ela fazia, ela deixou de fazer e já passou, já secou, mas aí ela não está feliz ainda, está super dolorida, com muita dor. Mas eu queria falar de vacina. A gente já sabe, inclusive, que as vacinas fazem parte do calendário de criança. Agora, eu quero pensar nas pessoas mais velhas, né? Primeiro, tem vacina. Esta vacina é dose única, tomei uma, estou imunizada para sempre, não correrei mais o risco de pegar. E quanto custa essa vacina? Ela é muito cara? Ela é acessível? Conta para a gente a história da vacina. E o que eu soube também que chegou uma super recente agora, que é mais potente. Eu queria saber se essa história é verdadeira. Então, felizmente, né, por conta até mesmo do impacto que a herpes zoster causa na população mundial, como eu disse, 1/3 das pessoas acima de 50 anos vão ter pelo menos um episódio de herpes zoster na vida. Então, se estudou muito essa doença nos últimos 30, 40 anos, e além dos tratamentos que a gente colocou aí que existem na fase aguda, existem vacinas. As vacinas para criança não são as mesmas que nós usamos para adultos e idosos. As vacinas para crianças são para evitar que elas tenham a prima infecção. Uma vacina completamente diferente. A vacina contra catapora, a vacina contra varicela. E existem as vacinas, são duas, na verdade, que são para evitar a recidiva. É como se eu fizesse um lembrete para o meu sistema imunológico. Viu o sistema imunológico de defesa? Lembra daquele vírus que você viu lá atrás, há 20, 30, 40, 50 anos? Ele pode voltar. Então, por favor, esteja pronto, forme anticorpos, esteja pronto para agir, porque agora que você já tem mais de 50, 55 anos, existe a chance dele querer colocar a cara para fora aí de onde ele estava escondido. Vou falar da vacina mais moderna, a vacina que chegou agora no mercado, Shingrix,
é uma vacina que, na verdade, está substituindo uma de primeira geração. Ela tem uma eficácia em torno de 85% a 90%, são 2 doses, em termos de evitar um indivíduo que não tenha tido herpes zoster de ter o primeiro episódio, mas também serve para indivíduos que já tiveram o primeiro episódio de recidiva, o primeiro episódio de herpes zoster, também com uma eficácia muito boa, em torno de 90%. O problema, Marília, é que você foi direto ao ponto. É uma vacina que não está disponível no mercado público, não é uma vacina disponível no SUS, é uma vacina apenas disponível no mercado privado. O preço dessa vacina, as 2 doses, variando em torno de R$800 a R$1.200 as 2 doses. Eu tenho costume sempre por recomendar aos meus pacientes, eu faço muito herpes zoster, né? Não cuido de pacientes geriátricos, por assim dizer, não acompanho, porque essa é uma área que é do geriatra, do gerontólogo, mas eu acabo atendendo muitos idosos com herpes zoster. E depois que ele resolveu aquele episódio, eu recomendo, explico sobre a possibilidade de fazer uso da vacina para evitar que ele tenha novas recidivas. Tem alguns pacientes que têm o que a gente chama de herpes zoster recorrente. São mais de 2 ou 3 episódios por ano. Então, esses pacientes têm mais indicação ainda, mas eles geralmente arrumam um jeito, mesmo sendo uma vacina que não é tão barata assim, né? Não é tão barata, não digo, não é tão acessível assim, né? Eles arrumam um jeito de conseguir fazer, porque a experiência de viver não só com a herpes zoster naquele episódio de recidiva, mas as suas consequências como a neurite pós-herpética é realmente algo que ninguém quer viver. Agora, você não tem no SUS, e eu estou me lembrando da gripe, né? Quando foi introduzida a vacinação aos idosos, será que não valeria a pena, considerando essa incidência, né, de contaminação de aparecer nos idosos, de que os conselhos de idosos, e a gente está falando com segmento, de uma pressão, você acha que seria um caminhar, uma vez que a população brasileira cada vez mais estará com 60 anos e mais, e, portanto, vai aumentar? Assim, o que você pensa da inclusão da vacina no SUS? Qual é a dica que você nos passa? Do jeito que está ou vale a pena? Porque isso aqui é um veículo de comunicação, de diálogo com a sociedade também. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a inclusão no SUS. Marília, essa é uma discussão muito importante. Existem milhões, e eu não estou exagerando, milhões de pessoas no Brasil que todo ano acabam tendo episódios de herpes zoster e que, como você mesmo relatou, a gente tem isso bastante patente, tem importante queda da qualidade de vida. Às vezes levam até quadro de depressão, diminui o tempo de expectativa de vida, porque o indivíduo entra em depressão de tanta dor que tem. Então, mais cedo ou mais tarde, essa discussão precisa sim chegar no Programa Nacional de Imunização. É uma vacina segura, uma vacina com eficácia bem conhecida. Na verdade, não é nem essa vacina que está chegando agora, ela não é nova para a ciência, ela é nova para o mercado brasileiro. Ela já existe aprovada pela FDA há mais de 9 anos, que é feita, porque nos Estados Unidos nós temos um sistema de saúde que é diferente do nosso, né? Um sistema de saúde que funciona com planos de saúde, com operadoras de saúde, né? E eles garantem, inclusive, o acesso às vacinas, eles pagam as vacinas para os seus associados, porque é mais barato você pagar a vacina do que pagar as complicações. Pagar um tratamento com antiviral, com complicação da neurite pós-herpética e tantas outras complicações que a herpes pode dar. Não há dúvida que é custo-benefício. E sim, as entidades organizadas, a organização civil que representa os idosos, deve discutir isso com o Ministério da Saúde para justificar a incorporação. Que bom que a população brasileira esteja envelhecendo, né? Eu sempre digo, a opção a envelhecer não é muito boa, né? Não envelhecer significa que você morreu, né? Então, que bom que a população brasileira está envelhecendo, que nós estamos cada vez mais tendo pessoas com 90, 100 anos, grande parte passando dos 80 anos, mas é óbvio que nós temos que nos preocupar não só com a expectativa de vida, nós temos que nos preocupar principalmente também com a
qualidade de vida. E se temos uma possibilidade de imunização e diminuição drástica de 80%, 90% numa situação prejudica a qualidade de vida, isso sim tem que ser discutido. Em resumo, se colocar na ponta do lápis, é mais barato para o SUS incorporar a vacina. É lógico que o preço para o SUS não vai ser esse, né? Esse preço que a gente está falando é o preço para o consumidor final. Se você compra numa grande quantidade, é bem menor. É muito mais barato para o SUS pagar a vacina do que pagar aciclovir, fanciclovir, valaciclovir, corticoide, gabapentina, nutriptilina, tramadol, e todo o acompanhamento médico ou a perda da qualidade de vida que esse indivíduo vai ter. Alexandre, a gente está falando de uma doença que causa dor, né? E que ela é visível, né? Ela é visível. Então, você citou aí um exemplo, né? Que pode ser no rosto, pode ser pegar os olhos. Então, isso tem consequências mais psicológicas no indivíduo. Você até citou aí que em casos de depressão, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quais consequências mais emocionais, além da dor, né? Mas aí assim, emocionais, que consequências pode ter para essa pessoa? A herpes zoster, em cerca de 15 a 20% das pessoas, pode ser um episódio traumático agudo, literalmente causar uma síndrome de estresse pós-traumático. E trauma é uma palavra bem utilizada nesse caso, porque o trauma leva à dor. E esses indivíduos podem, então, ter importante qualidade na sua saúde mental por conta da dor que o herpes zoster traz. Então, o mais comum é que indivíduos tenham depressão, então entrem em depressão por conta dessa dor que fica contínua, que acabam deixando de fazer num ciclo contínuo as suas atividades do dia a dia, se tornem mais prostrados, não saiam da cama. Já aquele idoso que você já tem uma dificuldade a mais de fazer movimentação, de conseguir que ele tenha atividade, isso acaba se intensificando, e mesmo pessoas que acabam chegando na depressão grave, porque realmente a dor da neurite pós-herpética pode ser incapacitante, né? Então, por isso que o manejo do quadro agudo é tão importante, e se nós pudermos prevenir, então, melhor ainda. Existem casos, além desses que a gente comentou, né, principalmente ligado à depressão, casos graves, né, que são exceção, mas eles devem ser levados em consideração. Então, você pode ter herpes zoster facial, que além de ser extremamente estigmatizante, pode ser, inclusive, sequelar. O indivíduo pode perder a visão, ficar cego por conta desse herpes zoster. Existem casos do herpes zoster em sistema nervoso central. A gente chama de encefalite herpética pelo herpes zoster. Então, pode sim haver uma infecção, uma recidiva, e isso chegar no cérebro e levar a um tipo de uma meningoencefalite grave, que muitas vezes é fatal. Às vezes pega aqui o ramo da boca também, e o indivíduo fica sem comer por dias, a região perianal. E uma outra complicação que eu esqueci de falar, já que a gente está falando de complicação, são as infecções bacterianas que se superpõem. Às vezes o local é muito delicado, por exemplo, a virilha, a região perianal, é difícil de limpeza, às vezes o indivíduo é mais obeso, e aí se forma uma infecção bacteriana por cima. Então, celulites, erisipelas, bactérias que se aproveitam da perda da integridade da pele para infectar aquele local, e as complicações são horríveis, nem queiram saber. Alexandre, considerando tudo isso que você colocou, né, da possibilidade das complicações, etc., na sua opinião, assim, para quem nos escuta, apesar de ela não estar incorporada no SUS, vale a pena vacinar? E aonde as pessoas encontrarão essas vacinas? Nas clínicas particulares, como é que elas acessam essas vacinas? Todo indivíduo que já tenha tido catapora no passado,
evidência clínica de catapora, no passado histórico de catapora, ou mesmo existe como fazer o exame, fazer uma sorologia, que é a sorologia para Herpes IgG, você sabe se já teve contato, deve ser vacinado para catapora. É recomendado, principalmente com mais de 50, principalmente com mais de 55 anos. 50 já começa a aumentar a incidência, 55 anos mais ainda. É lógico, né? Indivíduos imunossuprimidos. Recomendado está para todo mundo. Tá? Então, eu converso muito com os meus pacientes. É basicamente o que eu estou fazendo aqui. Eu explico para eles o risco, né, de ele ter esse episódio, principalmente se ele já teve, ou mesmo se não teve, eu converso também. Explico sobre o custo e digo que é um investimento. É um investimento que ele está fazendo, porque o dinheiro que ele vai gastar aqui, ele vai economizar mais na frente, porque o tratamento, não tenha dúvida, se a gente for olhar só por esse aspecto financeiro, ele já vale a pena. Um tratamento de ponta com valaciclovir, que é o melhor antiviral, com gabapentina, com tramadol, é mais caro do que você fazer 2 doses da vacina. Isso sem levar em consideração toda a experiência horrível que é você ter o herpes zoster e também as suas possíveis complicações. Recomendado é, sim, praticamente todas as clínicas de vacinação ao redor do Brasil têm a vacina disponível, ou se não tiver, eles encomendam, isso chega rápido. As contraindicações são mínimas, basicamente alergia a alguns componentes. Lógico que é importante ter uma avaliação pré-vacina. Isso pode ser feito pelo profissional da clínica de vacina privada. Então, o enfermeiro que é responsável pela clínica de vacina faz essa avaliação. E sempre é importante, né, se o paciente, nós estamos aqui falando para um público principalmente já na faixa geriátrica, que tenha a indicação, que tenha a conversa com o seu médico. Mas praticamente todo indivíduo acima de 50 e 55 anos tem indicação para fazer essa vacina. Alexandre, infelizmente, nós estamos aqui num tempo já para terminar a nossa conversa e explicação detalhada, importantíssima, com substância, com subsídios muito grandes que você tem feito, mas nós vamos ter de terminar, né? Então, você nos trouxe várias informações que vão estar gravadas e que a gente vai disponibilizar, né? E vai ficar aí no canal para sempre, tá certo? Então, eu queria primeiro te agradecer, mas antes de eu terminar a nossa gravação, eu queria te dar a oportunidade de fazer uma mensagem, tanto aos idosos que nos ouvem, que nos assistem, quanto aos profissionais, né, da gerontologia, profissionais que trabalham com pessoas mais velhas, uma mensagem sobre o herpes zoster. O que você tem a dizer para eles, para a população e para os idosos em geral, sobre o herpes zoster, e depois que você falar, né, eu faço o fechamento da nossa gravação. Com a palavra, Alexandre. A grande mensagem que fica sobre o herpes zoster é que é uma doença que ela traz uma experiência bastante traumática na fase aguda, na sua recidiva, na sua primeira, segunda, terceira, quarta recidiva, lembrando que você pode ter vários episódios, e que ela pode deixar sequelas bastante impactantes em termos de qualidade de vida. Então, sabendo que é uma condição, uma situação em que existe a forma de prevenção, que são as vacinas, nós temos que priorizar esse tipo de investimento, porque, como eu disse, é um investimento na sua saúde para você evitar um episódio que pode ser traumático e suas complicações. Eu queria agradecer o convite aqui do canal, Marília, Carlos, Aiedo, Sérgio, convidar para vocês conhecerem meu canal de educação médica continuada, que já tem mais de 15 anos, que é o website drbarbosa.org. Ele tem ramificações no Instagram, @drbarbosa, no YouTube, com meu nome, Alexandre Barbosa, no Facebook e também no Twitter. É um enorme prazer estar aqui com vocês no canal. Alexandre, eu gostaria, inclusive, que você nos mandasse direitinho todos esses canais seus,
porque a gente pode, na própria gravação, depois, quando a gente for divulgar, a gente já divulga também os seus canais, que eu acho que você tem uma expertise tão grande no assunto e você realmente, né, trouxe nessa nossa gravação informações técnicas tão competentes, que é muito importante a gente divulgar os seus canais, porque as pessoas poderão se informar competentemente através das suas gravações lá nos seus canais. Então, por favor, depois você nos mande que a gente coloca aqui, tá certo? E nós é que queríamos agradecer, Alexandre Naime Barbosa, pela sua participação, pela sua gentileza de estar aqui falando conosco no canal O que Rola na Geronto, de um assunto tão importante no envelhecimento, né, a partir dos 55 anos, então é muito importante, principalmente também para as pessoas que estão numa imunossenescência muito grande, os muito idosos, os octogenários, os nonagenários, etc. E é um assunto que foi de extrema valia discutirmos aqui no canal. E vocês que nos seguem, né, eu queria agradecer por tudo que tem feito de divulgação e divulguem o conteúdo do dia de hoje. Não é? Então, Ieda, Marília, Carlos e eu, do canal O que Rola na Geronto, agradecemos profundamente ao professor doutor Alexandre Naime Barbosa, lá da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que trouxe informações importantíssimas sobre o herpes zoster. Muito obrigado, deixe o sininho acionado e, né, para que sejam informados que, uma nova gravação, divulguem o nosso canal e muito obrigado e até o próximo episódio. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Obrigado, Alexandre, mais uma vez.